Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao Sinapse CL desta noite. Boa noite, César Calejon. Tudo bem com você? Tudo bem, Robs? Boa noite para a nossa comunidade linda. É isso aí, vamos lá. Vamos lá, porque hoje vem conversar com a gente o Thiago Santana, que é presidente do PT da cidade do Rio de Janeiro. Thiago pintando na nossa tela, saudações cariocas, seja muito bem-vindo ao Sinapse CL, Thiago. Saudações cariocas, uma boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, Thiago. Prazer te receber. Vamos lá. Thiago, qual é o principal problema da cidade do Rio de Janeiro? Seria a violência ou o fato da milícia ter se tornado parte da estrutura política e social da cidade? Olha, eu acho que hoje é difícil a gente definir um problema maior, não só para o Rio de Janeiro, acho que para as grandes cidades, né? A gente precisa ter uma atenção porque os problemas vão evoluindo com o tempo, obviamente também com a incapacidade de determinados governos, né? Sobretudo com perfis mais à direita, né? Que tem um costume de ter menos uma atenção ao povo, às necessidades do povo, e ter mais uma prioridade, né, ao capital, à estrutura, que às vezes abre mão das questões mais essenciais. Aqui no Rio de Janeiro, nós somos a cidade maravilhosa, ainda somos, apesar de todos esses problemas, mas somos ainda a cidade maravilhosa. Mas eu acredito que há uma conjunção de problemas que a gente enfrenta hoje, que vão um pouco dessa condição da falta de direitos, né? A falta de direitos, ela acaba decorrendo e gerando consequências que vão desde a violência até de uma condição de pobreza extrema que expõe essas pessoas a uma situação de falta de serviços públicos e o que acaba, vamos dizer assim, aumentando os efeitos da violência e aí acaba dando mais espaços para esses grupos que no início era chamado de crime organizado e agora a gente também tem os paramilitares, né, que no caso seriam as milícias. Então, na verdade, eu acho que não dá para a gente ter uma definição exclusiva, mas eu acho que a base de tudo isso é a desigualdade social e a falta de atenção e prioridades dos governos em relação ao investimento para aqueles que mais precisam e deveriam ter uma atenção maior do poder público. Ô, Thiago, vamos falar um pouquinho a respeito do cenário político atual da cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe que agora em 2024 tem as municipais, né? Então deve ter uma reformulação na cena política local. Como é que você enxerga isso? O que você acha que, por exemplo, qual é a probabilidade do Eduardo Paes, qual é a força que ele tem na cidade, qual que é a postura do PT na própria cidade? Existe alguma perspectiva de candidato próprio? A gente conversou aqui no Sinapse, né? Não lembro exatamente, é tanta gente que a gente tem fala. conversado com muitos cariocas, muitos deputados aí, deputadas do Rio de Janeiro, que é sempre um prazer também pra gente. Exato, e que nos disse, eu não vou lembrar agora, perdão, de cabeça, mas que nos disse que parece que o PT está inclinado a apoiar a própria candidatura do Eduardo Paes, porque parece que é a pessoa que está mais posicionada no sentido de ter força política nesse sentido. Como é que você sente essa questão? Você vê algum nome, por exemplo, do bolsonarismo que seja competitivo para a prefeitura da cidade? Gostaria que você fizesse um arrazoado acerca desse tema, por favor, querido. Olha, essa questão do cenário eleitoral, agora nas eleições municipais, embora, né, cada cidade vai discutir as suas particularidades, mas a gente não tem como fazer uma análise sem desassociar do processo nacional. 2022 foi decisivo, 2024 também vai ser estratégico para que 2026 aconteça. Eu estou dizendo no âmbito do projeto do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, né? A gente sabe que os 4 anos de Bolsonaro eles foram tão graves que não vai ser apenas nos 4 anos do governo do presidente Lula que a gente vai conseguir corrigir
todo o processo de desorganização do Estado brasileiro que o Bolsonaro provocou. Então a gente sabe que precisa de um tempo a longo prazo. O ideal, e a gente já está um pouco nessa campanha antecipada, é que Lula tenha pelo menos 8 anos de governo para poder colocar o Brasil no eixo para que volte a um ritmo democrático, um ritmo de desenvolvimento econômico e social. Então, para nós do PT, a agenda de 24 ela está ainda ligada à agenda de 22, que aponta para a agenda de 26. E isso é o que está fazendo com que a gente tome as decisões para a estratégia eleitoral de 2024. É claro que também a gente está levando em consideração a questão das cidades, né? Disputar as cidades é muito importante, porque a pessoa não mora na União, a pessoa não mora no Estado, a pessoa mora na cidade. Então, defender uma cidade que realmente dê direitos para as pessoas, com transporte de qualidade, com preços justos, com um sistema de saúde que realmente atenda todo mundo, com uma educação de qualidade, isso é o básico para todos nós, é o que o brasileiro, morador das cidades grandes, médias e até das pequenas precisam. Então a gente vai olhar a agenda local, mas também muito respaldado com o calendário nacional, com a estratégia nacional do PT. E aí a gente precisa olhar essa articulação do presidente Lula, a aliança que ele tem construído no Congresso Nacional, para que a gente possa ter os projetos essenciais para o povo brasileiro aprovado, e isso acaba arremetendo nas cidades. O prefeito Eduardo Paes, ele já andou um pouco distante da gente, já foi mais próximo, depois se afastou, e como outros atores e atrizes da política, Lula teve uma habilidade de reaproximar, né? Sobretudo aqui no Rio de Janeiro, que é o berço do bolsonarismo. Então, todos aqueles que não estão com Bolsonaro são players importantes que a gente precisa conversar. E o prefeito Eduardo Paes se somou na eleição do presidente Lula no ano passado, o que foi importante para nós, e obviamente ele também quer construir uma aliança pela reeleição dele. O PT está disposto a construir e reforçar essa frente, a frente que ajudou Lula a virar presidente e a frente que a gente precisa manter para derrotar o bolsonarismo no Brasil e, sobretudo, no Rio de Janeiro. Então, a gente está dialogando. Depois da eleição do ano passado, o prefeito convidou o PT para fazer parte do governo. Como o Rio de Janeiro e a maioria das cidades precisa muito do governo federal, essa aliança para a gente pareceu uma aliança estratégica. Tanto que o Rio de Janeiro já está recebendo os efeitos dessa aliança, né? Agora, na retomada do PAC 3, recebeu um volume muito grande de recursos que vai ajudar aqui em obras de infraestruturas essenciais para a cidade. Então é uma aliança que vai ajudar a cidade do Rio de Janeiro. O que vai acontecer daqui para frente é a gente discutir com o prefeito como é que a gente caminha. O PT tem disposição de estar com ele para reforçar essa frente democrática aqui no Rio e ajudar a cidade do Rio a ter condições de superar os problemas de desigualdades históricas para que o povo pobre das favelas do Rio de Janeiro possam ter realmente atenção e investimento, mas a gente precisa estar numa aliança forte. Então a gente já colocou para o prefeito que a gente tem uma disposição de estar junto, mas queremos debater a vice-prefeitura, e uma das prioridades máximas aqui do PT do Rio de Janeiro é aumentar a nossa bancada de vereadores e vereadoras. Nós precisamos ter força no Legislativo para, assim como o Lula está tendo dificuldade no Congresso Nacional, esse novo governo aqui no Rio de Janeiro possa ser um governo respaldado por uma frente comprometida com um projeto de cidade que priorize o povo carioca. É um grande desafio, né, Thiago, que o PT tem pela frente, principalmente falando em prefeituras, né? A gente sabe que nas últimas eleições foi muito difícil para o partido se colocar. Então, eu já queria aproveitar e ver se você pode dar um spoiler para a gente, porque precisa ser feita uma estratégia muito profunda, né, e muito ampla no sentido de comunicação, Thiago, com a população. Você concorda comigo? Eu concordo com você em absoluto. Embora a gente já avance e tenha um diagnóstico já muito bem definido de que a gente precisa melhorar a nossa comunicação com o povo, uma comunicação direta, o que o Lula sabe fazer muito bem, eu ainda acho que a gente não chegou ao nível necessário para que o povo compreenda e interaja com a gente. Esse é o grande desafio. Durante a pandemia, né, eu já estava presidente do PT aqui da cidade,
inclusive num tempo difícil para toda a humanidade, e aqui no Brasil, em meio a uma eleição municipal, né, no nosso caso, a gente precisou muito adotar os meios de comunicação com as novas tecnologias, até para a gente se preservar, né, porque a gente é defensor da ciência, então estava muito acertado que a gente precisava ficar em casa, se cuidar, mas a gente sabia que a gente precisava falar com o povo, até para orientar o povo que estava desorientado, desalentado por uma ausência de um governo que desse uma atenção. E eu acho que a gente iniciou um processo de entendimento de como a gente precisa melhorar os nossos diálogos, os nossos instrumentos de comunicação e mais, o linguajar popular. Um linguajar popular não quer dizer que a gente vai fazer um diálogo despolitizado, um diálogo mais empobrecido com conteúdo. Eu digo um linguajar popular direto para o povo entender quais são as pautas e as agendas que a gente está travando e que a gente precisa mobilizar esse povo para estar junto da gente, porque ainda paira sobre nós essa sanha golpista de que não permitem que a gente possa dar continuidade a um processo democrático, um processo eleitoral e o próprio processo de funcionamento das instituições. Então a gente sabe que a gente precisa melhorar a nossa comunicação de uma forma que a gente alcance o povo aonde eles estão. A gente tem instrumentos para isso, basta a gente priorizar de fato. Perfeito. Tiago, vamos falar um pouquinho da tua trajetória. Você nasceu na Vila Kennedy, né? Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, como é que você primeiro se envolveu com a política e um pouco dos teus passos iniciais nessa direção, por favor, querido. Olha, eu sou hoje um cara de 42 anos, então o meu envolvimento político se deu há 20 anos atrás. Né? Eu estou no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras há 20 anos, metade da minha vida. Eu costumo dizer que o PT me salvou. Mas por que o PT me salvou? Porque eu venho de um território, né, que é um território de favela, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, mais de 20% do território da cidade é coberto de favelas, né, é uma realidade muito presente e constante e que vem evoluindo durante esse tempo todo. Porque falta uma visão de integração e de acompanhamento desses territórios, que acaba fazendo com que eles fiquem abandonados. Então, por exemplo, a Vila Kennedy, que é lá o meu bairro favela, hoje tem mais de 80 mil habitantes. É uma coisa gigantesca, né? E ainda com poucos serviços, com pouca atenção e pouca prioridade do poder público como um todo. E se eu for levar um pouco assim numa métrica entre amigos, parentes e conhecidos que não tiveram uma oportunidade de ter uma consciência política, de ter uma interação a um conhecimento mais fora desse lugar que a gente da favela é um pouco relegado, eu digo isso, que o PT me salvou, porque a média dos amigos, de parentes, é de condição de abandono, de exposição à violência, à pobreza. Muitos até já perderam as vidas porque, né, acabam se envolvendo nesse contexto da ausência do poder público e do avanço do crime organizado, da violência como um todo. Então eu digo que o PT me salvou, mas na verdade foi a consciência política e é o que eu tenho usado, inclusive aqui enquanto norte do nosso trabalho no PT, para que a gente faça essa integração entre morro e asfalto, entendendo que o Rio é uma cidade só, mas que precisa de fato olhar para esse território para que essas pessoas possam ter oportunidades. Essa é uma oportunidade que eu tive e eu sou muito grato e eu tento retribuir, que eu acho que esse é o papel nosso de direção política, de quadro político, de levar até essas pessoas a consciência política para que elas possam cada vez mais ter mais segurança das decisões que podem tomar para ajudar a melhorar as suas vidas.
E o teu interesse por política vem de onde? Alguém te influenciou nessa direção? Família, amigos? Porque um livro, uma música? Da onde você tirou isso? Porque 20 anos, a gente sabe, geralmente as pessoas são novas para se dedicar espontaneamente a esse tipo de coisa. É óbvio que algumas pessoas têm isso por vocação, e, enfim, mas alguém te incutiu esse interesse por política ou alguma obra? Conta um pouquinho para a gente como é que surge o teu interesse pela política institucional. Não, ninguém me orientou, ninguém, no meu período assim mais de adolescente, já um pouco no pós-adolescente, vamos dizer assim, ali com uns 17, 16 anos, eu já tinha um interesse sobre esses espaços. Por quê? Porque aqui no Rio de Janeiro, como a maioria das grandes cidades, São Paulo, Belo Horizonte, e até das cidades mais, das médias e pequenas cidades, a gente vive uma condição da realidade e da história contada. Eu costumo dizer que existem aqui, no caso nosso do Rio de Janeiro, dois Rio de Janeiros, né? O Rio de Janeiro do cartão postal e o Rio de Janeiro real. O Rio de Janeiro do cartão postal, no nosso caso, e aí eu falando sobre a minha história 20 anos atrás, era o Rio de Janeiro das novelas, né? Daquilo que a gente via nas televisões, nos programas, de um Rio de Janeiro muito alegre, de um Rio de Janeiro muito próspero, de muita felicidade, mas que na nossa realidade, no nosso território, no nosso dia a dia, a gente não via isso, né? As favelas não é de hoje, elas passam por muitas dificuldades, por saneamento, por infraestrutura, por saúde, educação, cultura e lazer. Isso não chega na favela. Se hoje chega, ainda chega muito pouco, e lá atrás, há 20 anos, chegava a quase zero essas políticas públicas. Então, isso acabou me despertando um interesse e aquela, vamos dizer assim, uma pulguinha ali do reivindicador, do questionador. E aí tem aquele fator que eu sempre falo, que é o fator que ajuda muito e que ainda é o lema e é a estratégia que pode mudar as sociedades do mundo todo. A educação. Quando eu vou para um segundo grau, que aí, né, numa escola pública, que a formação da escola pública é uma formação muito mais crítica, uma formação muito mais de consciência, a gente vai ligando um ponto a outro. Eu vou entendendo que tudo é uma luta de classe, tudo é uma disputa e que se não tiver organização popular, as coisas não mudam. Aí eu me envolvo com o movimento estudantil, que eu acho que é a grande porta política para a maioria dos quadros de esquerda e até alguns de centro e de direita, mas sobretudo na esquerda. E aí, a partir do movimento estudantil, eu descubro de fato o Partido dos Trabalhadores e aí me interesso, aí vou me envolver no Grêmio, vou fazer aquelas disputas do dia a dia e que foram me empurrando até hoje, né? E eu estou aqui hoje graças a esse processo do movimento estudantil, que é um movimento que eu valorizo muito e que ajudou a formar muitos quadros importantes na sociedade brasileira. Tiago, é muito importante que você venha da base e tenha a vivência das reais necessidades, né, das pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade, principalmente falando aí do Rio de Janeiro. E aí eu te pergunto, o PT tem ouvido a população para construir as suas políticas públicas? O que vocês estão organizando, né, para a campanha do ano que vem em relação aos anseios de quem mais precisa? Olha, eu acho que ouvir a população é uma situação necessária para qualquer partido, mas sobretudo para nós, partidos de esquerda, que entendemos que a população também ela faz parte do nosso processo de governança, né? O PT é um partido que inaugurou sistemas há muito tempo atrás, que depois foram aprimorados e agora ainda se mantém nos nossos governos, nos últimos governos federais, né, nossos, de Lula e Dilma e agora Lula novamente, que é o processo de diálogo participativo, né, que começou lá atrás com o orçamento participativo, que depois passou pelas conferências, pelas consultas populares, pelos conselhos que acompanham e validam as políticas públicas, é essencial para que a gente possa de verdade conseguir alcançar
o anseio mais específico da população, mas também agrupar numa ação mais conjunta coletiva. Aqui a gente tem tentado fazer isso. Não é fácil, verdade seja dita. Né? A gente agora mesmo falou que a comunicação é um processo também não só de você passar uma mensagem, mas de você interagir, de você também escutar, de você também absorver sugestões e críticas. Nós precisamos estar abertos a diálogos e cobranças construtivas para que a gente se mantenha firmes nas nossas posições. Mas isso não é fácil. Eu acho que também no período da pandemia nós tivemos uma oportunidade de melhorar essa performance, né? Porque nós nos mostramos, inclusive, aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, presentes no momento onde a população mais precisava de todo mundo. Já que não teve governo federal, e muitos governos estaduais também beiraram o negacionismo, coube muito aos movimentos, aos ativistas, né, das comunidades, dos bairros, dos segmentos e os partidos. Aqui no caso do Rio de Janeiro, nós nos envolvemos diretamente para orientar, para ajudar, para criar mutirão. Então eu acho que a gente tem feito um processo de escuta que ainda não é um processo ideal, mas que já tem melhorado muito, numa condição que a gente não pode só aparecer para o eleitor na época de eleição. Nós precisamos construir um processo de antecedência para que a gente possa, inclusive, envolver essas pessoas, a população como um todo, para que quando a gente precise deles, eles não só vá lá e votem nos nossos candidatos, mas eles também façam campanha e defendam essa causa. Acho que a eleição do Lula contra o Bolsonaro também apontou nesse sentido. Fazer esse diálogo é fundamental para a gente se manter enquanto partido vivo e de diálogo permanente com a sociedade. Agora, César, o Rio de Janeiro vem de uma fase, né? Não dá para negar, né? Crivella, Cláudio Castro, Witzel, né? Quem mais que eu posso botar aqui? Sérgio Cabral, sabe? Enfim, é uma situação complicada. Eu morei no Rio de Janeiro no período, um grande período, assim. E era muito complicado porque, enfim, foram eleitos, né, pelo povo. E o que mais me incomodava, sabe o que era, Thiago, quando eu morava aí? A sequência dos eleitos, né? Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Você falava, gente, aparece Witzel, some Witzel. Quando você acha que não pode piorar. Sabe, quando você acha que não vai. E aí, eu só queria emendar, porque esse meu comentário diz o seguinte, a população está de saco cheio, Thiago. Está cansada, a gente tem recebido muitas pessoas, principalmente das comunidades aqui, e assim, as pessoas estão desacreditadas de verdade na política. Alguma coisa precisa ser feito, sabe? E nesse ponto que eu falo de comunicação, e eu concordo muito com você, que é a comunicação do PT para fora, mas também de fora para dentro do PT, né? Acho que são essas duas pontes que a gente está falando. Precisa existir alguma maneira de envolver, de trazer esperança, ou que essas pessoas se sintam olhadas, importantes. Porque isso não está acontecendo definitivamente, Thiago. Você sabe disso porque você vive também na comunidade e pode falar um pouco mais, inclusive, sobre esse ponto especificamente. Assim, há um desalento muito grande da sociedade. Há uma forte onda de desestímulo e além da criminalização da política, mas de verdade há uma forte onda de desestímulo da população perante a política. E claro que também tem a situação de que a gente acaba tendo representantes que de verdade reforçam isso. Você deu aí um exemplo de uma trajetória muito triste para o Rio de Janeiro. Os eleitos, e é isso, são eleitos, são pessoas que se mostraram incapazes de cumprir com aquilo que se comprometem e com uma falta de capacidade de entender aquilo que o povo mais precisa. De verdade, o Rio de Janeiro, quando a gente acha que não pode ficar pior, acaba ficando. Vem outro. Mas o povo espera muito da gente, né? Se a gente for pegar de 2018, por exemplo, o PT aqui no Rio de Janeiro elegeu só 2 deputados federais em 2018 naquela eleição muito difícil,
onde Haddad foi o nosso candidato, Lula ainda preso, e tinha toda uma força, né, de ataque ao PT, né, de muito tempo, e o resultado deu no que deu. Então a gente sabia que ali a gente estava numa condição em baixa, vamos dizer assim. Mas aí em 2022 nós já melhoramos. Nós elegemos 5 deputados federais, elegemos 7 deputados estaduais, sendo 5 mulheres. Nós temos hoje uma deputada aqui, que é uma deputada do MST, que foi eleita aqui no Rio de Janeiro. A nossa deputada mais votada aqui para deputada estadual é uma professora. Então eu costumo dizer que o eleitor, ele espera muito do PT. Na verdade, o eleitor fica na dependência do PT. E aí cabe o PT a trabalhar, a construir o seu projeto, a sua estratégia, baseado nisso, né? Construindo candidaturas mais diversas, candidaturas que representem o extrato da sociedade, que estejam distribuídos e distribuídas territorialmente. A Zona Oeste é o maior território aqui da cidade do Rio de Janeiro. E agora, recentemente, todo o Brasil viu uma situação que a gente vivencia no nosso cotidiano. A milícia, né, que criou uma verdadeira onda de terror e guerra, né, com mais de 30 ônibus sendo queimados e uma completa incapacidade e inanição do Estado. Até porque é isso, as figuras políticas que acabam sendo eleitas aqui no Rio de Janeiro, elas transitam nesse ambiente, nesse horizonte vinculante com essas figuras. Eu estava vendo esses dias um documentário aqui da nossa grande deputada federal, Benedita da Silva, pelos seus 81 anos. E Benedita foi governadora aqui do nosso estado. Inclusive, uma das poucas, se não a pouca ainda viva, a única ainda viva, que não foi presa nessa onda de vários ex-governadores e governadores presos. Mas um governo de 9 meses, um governo tampão, numa circunstância muito específica na época. E aí a gente estava lembrando que lá em 2002, quando Benedita foi governadora, não se tinha milícia. Tinha fatos de envolvimentos da polícia, né, a polícia paralela que se falava, mas não tinha essa institucionalização de milícia. Como a gente não conseguiu em 20 anos conter ou deter essa onda, e hoje a milícia determina quem pode ir, quem pode vir, ela está institucionalizada porque ela disputa eleição, além do domínio que ela faz nos territórios, isso é muito grave. Então a gente precisa ter uma atenção e uma condição de entender que se a gente não estabelecer candidaturas que estejam antenadas com a nossa realidade, com a perspectiva do povo, a gente perde e o povo também perde muito mais com tudo isso. Tiago, eu quero explorar contigo um tema que eu acho que é absolutamente fundamental também, principalmente para as próximas décadas, que é a sucessão do Lula. E eu queria ouvir como é que você sente que o PT está trabalhando esse tema, se é que está trabalhando. A gente sabe que o Lula é a figura politicamente mais densa, não só do Brasil hoje, seguramente da América Latina, e eu me atreveria a dizer do mundo. Lula ele tem um papel enorme hoje de estadista frente ao mundo. A gente viu a fala que ele fez nas Nações Unidas, são falas muito incisivas, muito necessárias, mas eu não vejo que o Partido dos Trabalhadores esteja trabalhando um processo de sucessão para o Lula, até porque isso é absolutamente difícil de se fazer, né? Existem alguns nomes aí que eventualmente foram aventados, mas eu não sinto que exista uma pessoa que esteja ali na linha sucessória e seja capaz de assumir a posição do Lula com força, que seja capaz de substituí-lo à altura. Como é que você sente, cara, uma liderança do partido, como é que você sente essa questão? Eu acho que são duas coisas aí. A primeira delas é que, como eu falei, esses 4 anos de Bolsonaro foram anos que impactaram o Brasil como se nós tivéssemos passado por 10, 20 anos de um governo irresponsável, incapaz de dar conta das necessidades do povo brasileiro. Então eu não acredito que em 4 anos, seja o Lula ou fosse qualquer outro presidente, vai conseguir recolocar o Brasil nesse eixo, no eixo da democracia,
do fortalecimento da autonomia das instituições e numa condição de um projeto progressivo de desenvolvimento econômico e social. Isso é fato. Não serão 4 anos suficientes para a gente retomar o nosso Brasil autônomo, retomar aquela esperança que o povo brasileiro sempre teve em governos passados. Mas isso também não pode ser um entendimento nosso de que o Lula seja eterno. Infelizmente, ele não é e ninguém vai ser. Então, eu acho que, de fato, o PT precisa estimular uma renovação, e eu vejo que isso tem sido feito, né? A gente tem nos estados, prefeitos, governadores, deputados e deputadas. Agora mesmo, no governo federal, o Haddad ele fez uma brilhante eleição. Eu acho que, da forma como o Haddad foi candidato em 2018, ele teve um resultado muito positivo, teve uma performance muito boa, mas é isso, é uma eleição de presidente. E ninguém pode sacar um candidato do nada e construir da noite para o dia. Aquele processo foi um processo do qual a gente sabia que Lula era a nossa opção e o Haddad foi um substituto. Mas eu acho que Haddad é um nome que pode ser um candidato para o futuro, e outros nomes. Nós temos governadores, temos os nossos ministros aí que estão dando uma contribuição e fazendo um trabalho muito bom para ajudar o Lula a recuperar o Brasil. Então eu sempre defendo, eu sou dessa ala que defende e aposta numa renovação constante. A gente tem inúmeros quadros novos. Olha, o que é Renato Freitas, o nosso vereador, nosso deputado estadual do Paraná. Renato é uma estrela brilhante de um partido que se mantém firme com os seus propósitos, mas que se mantém atual diante dos desafios atuais da sociedade, de combater os preconceitos, de combater esse racismo, que é uma situação ainda persistente, permanente, que o bolsonarismo, inclusive, quase que institucionalizou. Renato é uma dessas figuras que o PT tem que apostar muito. Nós temos várias outras figuras com esse porte que eu acho que estão disponíveis e à disposição do nosso partido para esse novo ciclo, que mesmo com Lula, a gente ainda tenha essa estratégia de aumentar as nossas bancadas, disputar as cidades, eleger vereadores e deputados e deputadas. É uma sensação que eu também tenho, César, dessa falta de renovação, né, no partido, de novos nomes, sangue novo. É uma espécie de nova fase, né? Eu acho que a gente tem que entender muito o que está acontecendo hoje, não só em relação à proposição, né, do candidato, mas em relação à política que é feita hoje, que ela é muito diferente da política que era feita, né, há 10, há 15, 20 anos atrás. E tem muita gente bacana fazendo muita coisa legal, isoladamente. E eu sempre sinto falta de um nome novo, de gente nova, da gente trazer essa renovação, porque, afinal de contas, a política é feita de renovação, né? Porque eu sinto que a gente, às vezes, fica insistindo muito, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí chega uma situação que você fala, eu vou votar no que eu acho menos pior, porque o que eu gostaria não tem. É isso que a gente fala, Thiago. Não sei se você concorda também com isso, mas é a sensação que eu tenho sobre um candidato, quando eu vejo um nome que eu falo, poxa, de novo, mas esse já foi, esse aqui já teve uma chance. Será que não existe ninguém? E existem essas pessoas, né? Existem, e eu acho que esse é o papel nosso de dirigente partidário, que é como eu falei, a gente precisa estar atento àquilo que a sociedade, o eleitor quer. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem tomado essa atenção, né, tido essa preocupação de entender o que o extrato social quer. Né? A gente precisa disputar os vários perfis que se estabelecem na sociedade. Né? E eu acho que a gente tem melhorado, mas ainda é insuficiente. Então a gente precisa ter mais jovens, homens e mulheres, da favela, do asfalto, da classe média, da Zona Sul, líderes religiosos de todas as
matrizes e orientações religiosas, aquilo que a gente defende no discurso, nós precisamos praticar. Então, eu acho que o PT ele vai, aos poucos, se adaptando. Acho que ainda poderia ser um pouco melhor, né? O fato da gente instituir a paridade das mulheres, a cota para negros e negras. Eu até falo aqui que o ideal para nós é que se nós tivéssemos mais candidatos negros entre homens e mulheres, então a gente não fica aguardando, sabe? Esperando que as pessoas também venham se candidatar ao PT. Nós vamos atrás. A gente faz a chamada busca ativa a partir de um perfil que a gente estabelece, que é esse perfil que a sociedade quer dialogar, quer ouvir. A juventude, sobretudo, ela é muito criteriosa hoje, a juventude está muito exigente, ela quer se ver representada, então a gente vai precisar falar dos novos meios de organização da juventude, das novas demandas da juventude que estão colocadas. Você está correta, mas nós não podemos ficar esperando que isso saia de fora para dentro. A gente precisa tomar iniciativa e é o que a gente está fazendo aqui, sobretudo para a eleição agora de 2024. Nós estamos buscando ter uma chapa forte, bem diversa, que represente esse Rio de Janeiro no aspecto do morro ao asfalto, dos 4 cantos daqui da cidade. Porque, de verdade, o eleitor ele quer mais e eu acho que a gente pode apresentar mais também. Uhum. E eu acho que sim, tem a questão fundamental aqui, não é fácil fazer esse processo. Preciso muita coragem. De renovação. É preciso coragem, é preciso de sagacidade no sentido de perceber o que vai funcionar ou não. A política institucional, ela está muito correlata à própria política social, ao que a sociedade espera e demanda em determinado momento. E existem novas lideranças, como o Thiago colocou, por exemplo, o Renato, que a gente entrevistou, foi o nosso primeiro programa aqui, viu, Thiago? O Renato Freitas foi o programa de estreia do Sinapse. O Renato é uma potência, é um amigo querido, é um lutador, é um guerreiro. Silvio Almeida é uma pessoa que eu respeito demais nesse processo também. Agora, eu sinto que falta dos partidos de esquerda, e aí é uma crítica construtiva mais ampla, não só ao PT, fomentar lideranças femininas negras, porque no país a gente tem, por exemplo, hoje, no destaque nacional, a Erika Hilton, por exemplo, entende? E eu acho que falta um pouco, acho que falta, de fato, estimular lideranças femininas negras, porque é a maior parte da população brasileira e, de muitas maneiras, tem muita potência aí ainda a ser explorada, né? Agora, também, como você muito bem colocou, o PT traz uma responsabilidade enorme, né, cara? É o maior partido, é uma força política muito intensa. Então, é difícil, muitas vezes eu queria ouvir de ti nesse sentido, porque quando você está na presidência da República, quando você é um partido tão grande quanto o PT, a despeito de todas as conquistas que o Partido dos Trabalhadores trouxe, principalmente para as camadas mais empobrecidas da população, sempre existem críticas, né? Sempre existem coisas que devem ser apontadas, algumas, a meu ver, são pertinentes e outras, nem tanto. Surge aí um certo criticismo mais ácido nesse sentido. Como é que você acha que o PT encara essas críticas que surgem hoje, principalmente por partes da esquerda que estão direcionadas ao governo federal, ao governo Lula nesse momento? Olha, eu acho que a crítica ela é normal e natural, num processo democrático, num processo de acúmulo e numa condição da realidade que nós, por exemplo, ganhamos a eleição com Lula, mas nós não somos maioria no Congresso Nacional, né? A gente tem uma necessidade de dialogar com partidos que não sejam alinhados com a nossa ideologia, com o nosso programa, porque senão a gente não governa. Então eu acho que o PT ele se põe nessa condição de absorver e dialogar as críticas tanto no seu campo, mas também de se permitir a fazer o diálogo fora do nosso campo para que as coisas se viabilizem. Esse é o grande desafio. E aí tem outra questão que eu acho que é fundamental, que a gente precisa estabelecer até como experiência do que nós já vivenciamos no passado.
Partido é partido, governo é governo. Quem está no governo tem que governar para todo mundo e tem que lidar com a realidade de governar numa condição que nós não somos maioria, né, da nossa matriz ideológica, mas que a gente precisa governar. Então essa é uma realidade. Quando a gente vê Lula reunido com o presidente da Câmara ou do Senado, que não são do PT e muito menos do campo progressista, mas são chefes de dois poderes determinantes para que a República funcione, a gente tem que entender. Agora, quem está no partido precisa atuar para que o partido se mantenha forte, se consolide para os próximos processos e para os próximos pleitos para mudar esse cenário. Porque em algum momento lá atrás a gente acabou confundindo. Ah, mas quem está no partido não pode discordar de quem está no governo. Não, não é assim. Uhum. Nós somos o partido do presidente, nós temos a responsabilidade de sustentar esse projeto para garantir essa unidade, mas também nós temos a condição de poder fazer a disputa, a crítica e cobrar para que o partido, para que o governo tome as decisões e o caminho que não se perca de vista com os propósitos dos quais nós nos colocamos para fazer essa disputa. É difícil isso, mas isso é necessário. Porque eu acho que, por exemplo, no processo do impeachment, o que mais nos fragilizou é que nós não tínhamos um partido forte. Nós estávamos diluídos numa agenda governamental, parlamentar, que é a mesma condição de hoje, do mesmo centrão, que tinha mais força naquela época, né, numa liderança daquela forma como era exercida por um Eduardo Cunha, e nós não tivemos condições de fazer aquela disputa. Então, nós precisamos estar juntos, mas saber que partido é partido e governo é governo, porque senão a gente vai perder os embates que podem acontecer, porque terão embates no legislativo, no âmbito governamental, mas tem um embate do dia a dia da sociedade, que é o que dá força, inclusive, para que a gente continue no governo fazendo as nossas disputas e implementando as nossas políticas. Tiago Santana, presidente do PT da cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Uhum. Muito obrigada por participar aqui do Sinapse. Bom trabalho por aí. E a gente se encontra, a gente está de olho, a gente está na torcida aqui. Enfim, o ano que vem promete aí no Rio de Janeiro, a gente vai acompanhar aqui no Sinapse. Bom trabalho para você, foi um prazer. Obrigado pelo convite, estou à disposição e até breve. Obrigado, querido, um prazer falar contigo. Boa noite, Thiago. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. O ano que vem vai ser quente, né? Falamos do Rio de Janeiro, mas São Paulo também não fica atrás. O país inteiro vai pegar fogo. Sul, Nordeste, enfim, vamos trazer, né, todo esse pessoal aqui no Sinapse. Acho que vai ser uma boa oportunidade da gente também dar uma geral nesse Brasilzão de meu Deus. E olha só, gente, a próxima aula online aberta já tem data e hora. Vai acontecer no dia 17 de dezembro, que é um domingo, às 8 horas da noite, com o artista e filósofo das ruas, Eduardo Marinho. Esse daqui, ó, para quem não conhece o Eduardo, né, ele era filho, né, é filho de militar, estudante de direito, e largou tudo para viver nas ruas, e aí descobriu um sentido mais profundo para a vida. E essa é a história que ele compartilha com a gente. Então, não perca esse encontro, dia 17 de dezembro, que é um domingão, às 8 horas da noite. Para garantir a sua vaga, vai em icl.com.br/sinapse. É isso aí. Vamos lembrar a programação do ICL, que começa às 7 horas da manhã, com Leandro Demore e o Seu Desperta, dando aquela geral, fazendo aquela análise das principais notícias do dia. Uhum. E logo depois tem o ICL Notícias, primeiríssima edição, das 8 às 10h30, para te deixar muito bem informado com todas as notícias, comentários, enfim, toda a repercussão aí das notícias que o Leandro já comentou de manhã, mas com uma abordagem bem interessante, com outros comentaristas, outros pontos de vista e até algumas, digamos assim, opiniões contrárias, por que não? É claro. Esse é o ICL. É isso aí. Certo? Fechou? Certíssimo. Valeu, Robs. É isso aí, gente. A gente tem encontro marcado amanhã, às 7h30 da noite, aqui no Sinapse. Um beijo. Beijo, fiquem bem. Tchau, tchau.
Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.